Aqui no tópico 3, necessidades, Marshall Rosenberg dizia que por trás de toda ação existe uma necessidade humana universal. Saber as motivações por trás da preferência de cada um aumenta a nossa consciência de que a outra pessoa faz ou diz não é causa do que sentimos. Pode ser o estímulo, mas nunca a causa. A causa do que sentimos está nas nossas necessidades. Ter consciência de quais são as nossas necessidades nas situações e interações que vivemos torna mais fácil encontrar alternativas para solucionar os conflitos. Eu deixo aqui para vocês, então, no final dessa aula, a lista, né, com as necessidades humanas universais, e isso vai facilitar com que você compreenda quais são as suas necessidades e as necessidades do seu filho. Como esse texto aqui trouxe para nós, muitas vezes nós agimos com irritação perante a uma situação com o nosso filho porque nós temos necessidades, né, que são elas a organização da casa, a limpeza, a rotina, entre outros. Assim como o nosso filho também tem as suas necessidades, tem as necessidades dele. O nosso filho não compreende que nós precisamos ter rotina. O nosso filho não compreende a necessidade de manter a casa limpa. O nosso filho não compreende as nossas necessidades. Até porque nós já discutimos aqui que as nossas crianças, principalmente de 0 a 3 anos, não têm capacidade racional, cognitiva e emocional para compreender isso. Nós, como adultos, como conscientes e como racionais, temos a capacidade de nos compreender, de compreender as nossas necessidades e as necessidades das nossas crianças. É o nosso dever. Eu quero que você depois dê uma olhada nessa lista, verifique, compreenda as suas necessidades e também tente compreender as necessidades do seu filho, tá? Quando você olha, lembra lá que nós vimos nas aulas anteriores que quando você muda o foco, quando você muda o olhar sobre a coisa muda? Isso funciona para qualquer situação na nossa vida, né? Então, quando eu mudo o olhar de uma situação do meu filho e tento enxergar ali a necessidade que ele tinha, né, a necessidade de desenvolvimento que as crianças têm, porque as crianças elas querem desvendar o mundo. Para nós, uma cadeira, uma mesa, uma borboleta não nos diz nada, porque nós já vimos isso milhões de vezes. Mas para uma criança, para um bebê, isso diz muito. Isso diz sobre o seu desenvolvimento, sobre a forma com que ele vai descobrir o mundo. Então, quando você passa a ver a criança dessa forma, quando você compreende lá a concepção de criança atual, você muda a sua compreensão, né, sobre a atitude. Você consegue resolver e solucionar situações que não eram para ser conflituosas, que eram para ser situações apenas do desenvolvimento infantil. Tá? Então, eu deixo aqui a lista. Dá uma olhadinha lá na lista, tente se compreender e tente a partir de então compreender também a necessidade do seu filho, porque ele tem as necessidades dele. Esse é um passo importante para você ter uma relação mais saudável com o seu filho.